Cristão significa o quê? Um pequeno Cristo, um clone. Então eu quero saber se já foi clonado. Eu chego para esse pessoal e falo assim, cara, e aí, como é que tá? E aí, vai dar para chegar no céu ou não? Claro que dá. Deus ama todo mundo. Falei, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Mas vamos falar de outra coisa agora. Como é que vai fazer o dia que você chegar lá no céu, Deus pegar aquele pendrive que tem tua vida inteirinha guardado nele, que é um pen de mais ou menos 128 teras de memória. Ele vai pegar aquele negócio, vai espetar lá no computadorzão dele e vai aparecer em 3D tudo aquilo que você já fez na sua vida. Já pensou que legal? Eu sentado lá assistindo, falando, agora eu sei que você fica fazendo lá na internet à noite. Rapaz, você não tinha vergonha não? Que coisa. Todo mundo vai ver. Ele fala assim, Deus não vai fazer isso. Não, você não leu o Apocalipse ainda. Ele diz que vai fazer. Mas Deus não tem pendrive. Eu não sei, ele tem qualquer coisa lá que guarda toda a informação. Eu acho que pendrive realmente é coisa do passado. Deve ter uns cartõezinhos assim, bem legais, de mais ou menos 1 petabyte, para guardar tudo aquilo que você já pensou, falou, disse, e etc. coisa e tal. E fez também. Ele falou assim, mas Deus não vai passar. Eu falei que ele vai passar, ele vai. Aí é que tem um problema, porque quando ele passar, você vai estar condenado, meu amigo. Ele fala, mas o que eu faço? Você tem que pedir e conversar com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Jesus, na morte dele, ele conseguiu a senha para poder entrar no pendrive e deletar tudo aquilo de errado que você já fez. Porque daí ele deleta tudo errado, o dia que Deus for passar a tua história, não vai ter nada errado que você fez lá na sua história, porque foi tudo deletado. Dá para comunicar desse jeito com o pessoal mais novo, não dá? Dá para entender o que significa ser salvo, não dá? A gente tem que entrar dentro da cultura. A gente chega às vezes para a garotada mais nova e fala, não, mas Jesus é a propiciação pelos seus pecados, ele fez a expiação pelos seus pecados. O que é? Jesus fica expiando assim? É expiação? Não é isso que eu quis dizer, é outro tipo de expiação. Qual é outro tipo de expiação? É aquela outra expiação. E qual é a outra expiação? Aquela que não é a expiação que você está pensando, é outra expiação. No fundo a pessoa nem sabe o que é expiação. Então fica esse rolo todo para lá e para cá. Nós precisamos aprender a comunicar com as pessoas. O que eu gostaria, portanto, de gastar alguns minutinhos com vocês, mostrando algumas coisas da importância que é nós estudarmos e conhecermos as coisas relacionadas com aquilo que o Senhor nosso Deus fez. Eu mencionei, portanto, sou físico, trabalho na área da física, gosto demais de tudo isso. Alguns anos atrás, 5 anos atrás, eu escrevi um livro chamado Como Tudo Começou. É um livro que trata do criacionismo científico. A razão de ter escrito esse livro, nesse livro eu não falo nada de Deus, não falo nada da Bíblia, e as pessoas falam, por que você escreveu então? Porque os cristãos precisam conhecer essas coisas. E para os que não são cristãos também precisam conhecer essas coisas. Porque os cientistas precisam conhecer essas coisas. Fala assim, mas se você não falar de Deus, como é que... Espera aí. Quantas vezes aparece a palavra Deus no livro de Esther? Nenhuma. E está na Bíblia. É possível falar de Deus sem falar de Deus? Leia o livro de Esther, claro que é. É possível falar de Deus sem falar de Deus. Você fala, não, é porque o tico e o teco não estão habituados a pensar desse jeito. Né? O tico e o teco são os 2 neurônios que mais ou menos funcionam assim na cabeça da gente. Tá? Eles são meio atordoados, de vez em quando eles funcionam. Então eu escrevi esse livro justamente para isso, para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais o que é um chamado criacionismo científico. Deixa eu dar uma ideia para você rapidamente. Porque existem evidências de criação. Por exemplo, o que eu gosto de perguntar para as pessoas, eu tenho um microfone aqui nas minhas mãos. Esse microfone ele foi criado ou ele teria surgido espontaneamente? Eu acho que a resposta é simples, né? Foi criado. Você precisaria saber quem o criou para saber se ele foi criado? Não. É possível saber se ele foi criado, mesmo não sabendo quem criou. A mesma coisa acontece com o universo, com a vida, com toda a natureza. Seria possível saber se o universo e a vida foram criados ou se eles teriam surgido espontaneamente? Sim. É possível saber disso cientificamente? Sim. Então é possível provar que Deus criou o mundo? Não. É possível provar que o mundo foi criado. Só não é possível provar que foi Deus que criou o mundo. Mas espera aí. Se o mundo foi criado, quem criou? Isso daí não é resposta da ciência. A ciência nem pesquisa isso. Não, mas a ciência devia pesquisar. Ela não vai encontrar a resposta. Como é que você sabe? Porque a Bíblia diz que a gente não vai encontrar a resposta.
Ah, mas se procurar, Deus diz que tudo que pedirdes, continua o versículo que está lá em 1 João 5,13. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora, já escreveu na Bíblia, lá em Hebreus 11,3, diz o quê? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É só pela fé que você consegue entender que foi Deus que fez o universo. Mas pela ciência nós podemos entender que o universo foi criado. Então eu queria dar algumas ideias para vocês, porque são muito importantes. Algumas coisinhas só para você parar e pensar. Infelizmente, tem 2 eventos astronômicos muito legais para esse ano, só que não vai dar para a gente ver aqui do Brasil. É uma pena. Tem um deles que vai acontecer domingo agora. Tá? Nós vamos ter um eclipse, tá? E é um eclipse que nós chamamos de anular. Ou seja, a Lua não vai fechar certinho o Sol. Vai ficar um pedacinho do Sol em volta, vai poder ser visto. E esse eclipse ocorreu, esse que vocês estão vendo a foto aí, ocorreu em 2011, desculpe-me. Então agora, nesse próximo ano, a gente tem, desculpe, é 2010 mesmo. Nesse próximo ano, nesse próximo domingo, tem mais um desse acontecendo. Mas quem mora lá no Japão vai ver legalzinho. A gente não. Tem um outro que vai acontecer agora em junho. Também vai ser um outro bem legal. Que é isso aqui. Está vendo o Sol? Tem um pontinho bem na frente do Sol. Esse foi de junho de 2004. Foi muito legal esse daí também. É Vênus, o planeta Vênus passando na frente do Sol. É algo muito legal. Vamos ter agora, dia 8 de junho desse ano, vai acontecer de novo. O de 2004, acordei bem cedinho, porque dá para ver só de manhã cedo, né, aqui do Brasil. Acordei cedo, eu e meu fiel cachorro, nós fomos lá fora. Peguei aquele negocinho lá, que eu já tinha preparado um óculos especial, como se fosse 10 óculos de sol, um junto com o outro. Peguei o negocinho e fiquei vendo lá, rapaz, o pontinho preto estava lá bem no meio. O meu cachorro estava interessado em outras coisas, mas eu estava interessado lá em ver o pontinho. Eu não sei porque ele ficou cheirando um monte de coisa para lá e para cá, mas eu queria ver aquele pontinho. Mas por que você está tão interessado? É porque eu sabia que ia ter o outro de novo agora em junho de 2012, só que eu sabia que não ia dar para ser visto do Brasil. E o próximo que vai ter vai ser em 2117. Perdeu uma boa oportunidade, ficou vendo novela, tá vendo? É isso que dá. Não ficou nem sabendo do que ia ter o tal do eclipse, o trânsito de Vênus. Então nós estudamos o universo e ficamos sabendo de coisas. Antes que elas aconteçam, nós ficamos vendo muita coisa, aprendendo muita coisa legal. Agora, nós perguntamos, diante dessas coisas, o que na verdade nós conhecemos, né? Porque são tantas coisas relacionadas com o universo, tantas coisas assim. Quando nós olhamos para esse céu cheio de estrelas, nós nos perguntamos, como será que tudo isso começou? As respostas vêm lá da Grécia Antiga, só para você ter uma ideia. Nós tínhamos 2 grupos de pensadores. Um grupo de filósofos, lá na Grécia Antiga, mais ou menos uns 2.600 anos atrás. Um grupo dizia o seguinte: todas as coisas surgiram por acaso. Um outro grupo dizia, não, foram criadas. Só para você ter uma ideia, o grupo que dizia que foi por acaso, que eram os naturalistas, um deles foi Tales de Mileto. Ele dizia que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Um outro, que foi discípulo dele, quase 100 anos depois, Empédocles de Agrigento, dizia que sobrevive o que estiver melhor capacitado. Todas são coisas que a gente é habituado a ver ou na televisão, ou nos livros, estudar e tudo mais. Por outro lado, tinha os que eram os chamados criacionistas. Platão era um deles. Platão dizia que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Aristóteles era outro que acreditava também que o universo e a vida tinham sido criados. Ou seja, que o universo tinha sido criado segundo um plano racional. Então essas são ideias que já estavam por aí há muito, muito tempo. Agora, deixa-me fazer uma pergunta. Será que é possível diferenciarmos se algo foi criado ou se algo teria surgido espontaneamente? A resposta é sim. Por exemplo, olha que castelinho bonito. Como que esse castelinho veio à existência? O que aconteceu? Deve ter sido o oceano. O oceano, a onda do oceano foi batendo lá na areia, batendo e formou um castelinho desse aí. Você acredita? Nem eu. Eu já vi muito castelinho de areia desfeito pelo oceano. Eu nunca vi nenhum castelinho de areia feito pelo oceano. Então, quando nós estudamos coisas assim, nós sabemos se coisas poderiam ser criadas ou se elas teriam surgido
espontaneamente. Então, dentro da área da ciência, o grupo de pesquisadores que trabalha com isso são os criacionistas. Só que eu tenho amigos que são criacionistas e são ateus. Você fala, mas como é que pode ser criacionista se ele é ateu? Porque criacionismo não é uma tentativa de provar que Deus existe e nem mesmo que Ele criou o mundo. Eu quero deixar claro para vocês que é impossível provar que Deus existe. Não tem como ir lá no laboratório, fazer uma experiência e provar que Deus existe e falar, está aqui Deus. É impossível. Você fala, mas é porque você não sabe como fazer isso. Não, a Bíblia diz que é impossível, não sou eu que estou dizendo, é Deus quem diz que é impossível. Você fala, não, Deus diz que é possível conhecê-lo. Conhecê-lo é uma coisa, provar que ele existe é outra. Mas se você o conhece, é fácil provar que ele existe. Tá bom, tenta. Não, mas Deus mudou a minha vida. Eu não estou dizendo que não, porque Ele mudou a minha também. Mas dá para chegar e falar assim, Senhor Deus, com todo respeito, por favor, se eu poderia se materializar aqui, eu preciso mostrar para esse pessoal quem é o Senhor. Daí Deus faz igual o Mr. Spock, né? Aparece logo aqui. Ele não faz isso. Ele diz que Ele não vai fazer isso. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer, tem que crer o quê? Que Ele existe. Você fala, mas Deus podia chegar e se mostrar. Mas Ele diz que Ele não vai fazer isso. Ele já veio e já se mostrou em Cristo. Mas então, está vendo só? Aí a gente tem uma prova que Deus existe. Não, a gente tem uma prova que houve Jesus que existiu nesse mundo. Mas Ele era Deus. Eu também creio que Ele era Deus, eu sei disso. Mas seria possível provar que Ele era Deus? Nem os irmãos dele acreditaram nisso. Por um tempo, depois eles acreditaram mais tarde. Já imaginou? Você sendo irmão de Jesus, a dificuldade que seria? Então, dá os dois brigando. Adivinha quem está errado? Você, claro, né? Você acha que Jesus estaria errado? Imagina, chega você, seus irmãos e Jesus lá da escola. Entra todo mundo correndo, Jesus sempre arrumadinho, sempre direitinho, nunca fazendo nada errado. Entra, já deixa a mochilinha no lugar certo, você pode ver que está tudo arrumadinho lá dentro, não está nada bagunçado. A gavetinha dele era sempre arrumadinha, as coisas sempre do jeito certo. A sua parecia um inferno, a dele parecia o céu. E tudo desse jeito. E entra todo mundo correndo, assim, todo mundo meio chateado, só Jesus que entra correndo, animado, feliz. E aí a Maria perguntou assim, o que aconteceu com vocês? Hoje foi trabalho de ciências. Mas qual o problema? Jesus tirou 10. Também Ele criou o mundo. Isso não acontecia. Os irmãos dele não acreditavam que Ele era quem Ele dizia ser. Leia a Bíblia. Eles não acreditavam. Não seria possível provar que Ele é Deus. Mas Ele deu demonstração que Ele é. Para aqueles que estavam lá. Porque eles viram a Ele ressurreto. Criacionismo não é uma tentativa científica de provar que Deus criou o mundo ou mesmo que Ele existe. Isso é algo impossível. O criacionismo é apenas uma área da ciência que pessoas trabalham procurando saber se leis da natureza e processos naturais teriam trazido à existência o universo e a vida. Por exemplo, essa estrutura onde nós estamos aqui agora. Para que contratar engenheiro? Pega um montão de cimento, coloca uns sacos de cimento bem aqui no meio, coloca uns caminhões de terra aqui no meio, joga bastante água abençoada em cima, coloca umas 80 bananas de dinamite lá embaixo e explode para você ver o que acontece. Vai formar um santuário aqui, que vocês vão ficar boquiabertos. Vai ser uma bênção o negócio, é uma explosãozinha só, resolve tudo. Você fala, não, você vai fazer isso, vai até derrubar o que a gente já construiu aqui. Não surge espontaneamente? Você acha que isso aqui não é fácil surgir espontaneamente? Todo dia você vai lá, pega uma sementinha de cimento, coloca ali e vai regando todo dia, nasce uma coluna. Daí se você continuar, não funciona desse jeito, né? Eu sei. O criacionismo científico, ele trabalha com leis da natureza, portanto. Nós trabalhamos com processos naturais. Esse é o primeiro. Existe um outro criacionismo, que é o chamado criacionismo religioso. O criacionismo religioso são aqueles criacionismos temáticos, tá? Onde, assim, muitas religiões por aí falam o porquê o Deus deles teria criado o mundo.
Por exemplo, está chegando o Dia dos Namorados agora, 12 de junho, né? E no Dia dos Namorados é um negócio muito interessante, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas lá no Japão, no shintoísmo, existem dois deuses, segundo eles, os shintoístas. Um é o Izanagi e o outro é o Izanami. E esses dois deuses estavam extremamente apaixonados um pelo outro. Então, o Deus resolveu dar de presente para a deusa uma ilha, que seria inteirinha dela, todinha só para ela. E ele criou um povo muito simpático nessa ilha, para o povo e a ilha serem o presente para a deusa que ele amava tanto. A ilha é o Japão e o povo é o japonês. Já viu, né? Tem que ser muito esperto para pensar desse jeito, não é? Então, esses são os criacionismos religiosos. Mas existe o criacionismo bíblico. As pessoas falam, não, mas criacionismo religioso são iguais. Não, não são iguais. O criacionismo bíblico, ele é descritivo. Eu fico assim impressionado quando eu leio a Bíblia. Quer ver? Olha a criação da mulher, que coisa bonita. Deus diz assim, que ele fez cair pesado sono sobre o homem, isso lá em Gênesis capítulo 2. Deus fez cair pesado sono sobre o homem e o homem adormeceu. Sono profundo. Daí Deus retira uma das suas costelas, fecha o lugar com carne. Essa costela que ele havia tirado de Adão, ele transforma numa mulher e traz para Adão e fala, olha o que eu fiz da tua costela. E Adão ficou feliz da vida. As pessoas chegam e falam assim, você não acredita nisso, né? Por que não? Fala, mas isso é um absurdo. É nada. Olha que coisa interessante. Deus fez cair pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Isso é o quê? Isso é anestesia geral. Adão ia ser operado. Coitadinho, já pensou Deus tirar a costela dele sem anestesia? Adão estaria gritando até hoje por aí. Deus vai lá e... Por que será que Deus tirou da costela? Tirou a costela. As pessoas falam, não, é porque Deus fez a mulher do lado, que era para eles ficarem juntinhos. Não tem nada disso, para de... Leia o texto, que o texto está dizendo. Deus fez o quê? Deus tirou da costela. Ah, mas Deus podia ter tirado a unha do dedão do pé. Não podia. Ele tirou da costela, porque ali é o lugar certo. Porque na costela existe medula óssea vermelha e ali dentro nós encontramos células tronco. Se você vai clonar alguém, ali é o lugar de pegar o negocinho que você precisa. Olha que coisa espetacular. Daí a Bíblia diz que Deus fecha o lugar com carne. É a primeira cirurgia plástica do planeta, para ficar tudo certinho assim, sabe? Para não... Já imaginou Adão chega aqui, um baita de um buracão aqui, chega para Eva, a Eva toda bonita e ele todo defeituoso. Não, Deus foi lá e arrumou direitinho. Por favor, não saiam dizendo por aí que o homem tem uma costela a menos que a mulher, que não é verdade. Adão tinha uma a menos. Eu não tenho a menos, eu tenho igual, a menos que nasceu defeituoso. Daí outra história, a gente pode até fazer um teste aí e ver o que aconteceu. Deus pega essa costela, ou seja, material genético, transforma numa mulher. Isso é clonagem e engenharia genética. Do texto, o que cientificamente está errado? Nada. Do jeitinho que a ciência está habituada a tratar. Esse é o criacionismo bíblico. Então existem três criacionismos. Existe o criacionismo científico, ele não trata de Deus, ele apenas fala a respeito das leis da natureza e dos processos naturais. Criacionismos religiosos são temáticos, criacionismo bíblico, ele é descritivo. Então deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa questão do criacionismo, para você ter uma noção. A parte que nós realmente estudamos está relacionado com toda a natureza. Então eu até brinco com o pessoal, porque eu falo algumas vezes também em seminários, e por falar nisso, sabe qual é a diferença de um seminário e um cemitério? Atualmente quase nenhuma. Mas de qualquer forma, então você pode orar pelos seus seminários para que eles não vivem em cemitérios. Eu estou dizendo isso porque eu tenho passado por vários que eu te encontrar. Tem mais ateu lá dentro do que fora. Porque eu começo a falar do criacionismo, dentro do seminário o pessoal pergunta se eu acredito em Gênesis. Eu falo, mas meu amigo, o que você está fazendo aqui? Você não acredita em Gênesis, a porta é aquela. Não, mas eu vou ser pastor. Tá bom, pastor de lobos. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do que nós temos descoberto, de todas essas coisas fantásticas que o Senhor Deus fez. Deixa eu tentar ver se a gente consegue entender um pouquinho a respeito da natureza.
Quando nós falamos da natureza, nós estamos falando de tudo aquilo que existe. O que será isso? Porque as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade. Por exemplo, quando você olha para o céu, você vê um monte de estrelinhas e acha que tudo aquilo é o que existe. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho melhor. Esses pontinhos todos que vocês estão vendo aqui, cada um deles, os mais pequenininhos, tá? Muitas pessoas acham que esses pontinhos são estrelas. Não são. Esses pontinhos são galáxias. É que estão tão distantes que parecem um pontinho. Se eu pegasse um pontinho desse e pudesse ampliar com um telescópio muito possante, você veria isso. Você fala, nossa, mas o que é isso? Isso é um amontoado de estrelas. É o que nós chamamos de galáxias. E se eu pudesse pegar um pedacinho desse negócio, só um tiquinho, uma coisinha de nada ali, você veria um montão de estrelinhas. Você fala, não é possível. Claro que é, dá uma olhadinha. Isso é só um pedacinho. Você fala, né? Tem um montão de estrelas mesmo lá no céu. Sem dúvida. E se a gente pudesse pegar uma estrelinha pequenininha ali, uma bem pequenininha, tem que ser bem pequenininha mesmo, você teria que pegar o nosso Sol, por exemplo, que é uma estrelinha bem pequenininha. Mesmo assim, olha como ele é grandão perto dos planetas. Se você olhar, deixa eu mostrar aqui, esse pequenininho que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando o mouse agora, aquele azulzinho ali, esse é o planeta Terra. Esse aqui é o Sol, tá? Então dá para ter uma ideia do tamanho. Aquele negócio pequenininho ali é onde nós moramos, que é esse planeta aqui. Muito simpático. Cuide bem dele, porque não tem outro para a gente ir. Tá? Esse é o único que a gente sabe que tem condição de sustentar a vida. O problema é que nós ficamos aqui debaixo, olhando lá para cima, e geralmente temos uma dificuldade de entender todas as coisas. Ou seja, tudo que foi criado. Mas se você pegar uma noite bem clarinha e começar a olhar, você vai ver umas coisas espetaculares lá no céu. Então deixa eu tentar mostrar para você um pouquinho do que é aquilo que nós cientistas chamamos de natureza, aquilo que nós estudamos. Só para você ter uma pequena noção, imagina que nós fôssemos tirando fotos do espaço, tá? Das galáxias e tudo mais, e depois nós pegássemos todas essas fotos, digitalizássemos tudo isso, colocássemos num computador, dando inclusive as distâncias. E daí nós pedíssemos para o computador fazer o seguinte, agora, em vez de olhar daqui para lá, me ajuda a olhar de lá para cá. Então deixa eu contar para vocês como é possível. Porque isso é possível fazer, já foi feito. Se nós pudéssemos ir o mais longe possível, onde os nossos telescópios já foram, os nossos telescópios conseguiram ver coisas que estão a 10 bilhões de anos-luz de distância. O ano-luz é um tipo de medida que nós usamos, porque o universo é tão grande, mas tão grande, que usar quilômetro ia ficar, cada vez que eu escrever a distância, ia ter tantos zeros, você ia até se perder no meio de tantos zeros. Porque, por exemplo, 10 bilhões de anos-luz, olha quantos zeros tem. Literalmente tem 10 zeros. Só que um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, para você saber o que é um ano-luz, você teria que multiplicar por 9,5 trilhões de quilômetros. No nosso caso, 10 bilhões de anos-luz, você teria que multiplicar isso aí por 9,5 trilhões de quilômetros para saber a distância. Eu posso garantir que é depois que Judas perdeu a bota, morreu, foi sepultado e etc. É longe, bem longe. Então nós estaríamos lá no fim do mundo olhando de lá para cá. O que nós estaríamos vendo? Nós estamos vendo um monte de pontinhos desse jeito, mais ou menos uns 270 mil pontinhos. Mais do que isso até, porque esse trabalho foi feito há cerca de 10 anos atrás, ele está bem desatualizado, mas vou dar só para ter uma noção. Tá? Cada um desses pontinhos não é uma estrela. Lembra que eu disse que as estrelas se agrupam formando galáxias? As galáxias se agrupam formando grupos locais de galáxias. E grupos locais de galáxias se agrupam formando supergrupos. Cada um desses pontinhos é um supergrupo. Existem mais de 270 mil supergrupos conhecidos no universo. Então, se nós chegarmos mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 1 bilhão de anos-luz de casa, nós estaríamos vendo os 80 supergrupos próximos da gente. Agora, em vez de ser um pontinho, você está percebendo, por exemplo, esse aqui é um supergrupo. Olha o amontoado de galáxias que estão ali. Esse aqui é um outro supergrupo. Esse aqui é um outro supergrupo. E assim por diante.
Então nós estaríamos vendo 80 supergrupos, mas tem um muito interessante, que é esse aqui do meião, tá? Esse pequenininho ali, porque esse é onde fica a nossa galáxia. Ele é conhecido como supergrupo de Virgo. Então vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a mais ou menos 100 milhões de anos-luz de casa. Você estaria vendo as galáxias que ficam dentro desse supergrupo de Virgo. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1 milhão de anos-luz, a 10 milhões de anos-luz, você estaria vendo lá o centro do supergrupo de Virgo. E se você olhar bem no centro, onde tem aquele quadradinho vermelho aqui, olha, você está vendo 3 pontinhos. Esse aqui onde eu estou passando o mouse em cima é a nossa galáxia, é a chamada Via Láctea. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a mais ou menos 1 milhão de anos-luz de distância. Você estaria vendo ali a nossa galáxia, só que eu gostaria de pegar esse pedacinho mais aqui de cima, que é mais nesse meinho ali, ó, porque é ali onde fica o Sol. O Sol não fica aqui no meião, não. O Sol fica lá na beiradinha, estamos quase caindo fora da galáxia. E tem um propósito nisso também. Então, quando nós olhamos ali, vou chegar mais perto um pouquinho para a gente ver. Agora nós estaríamos a cerca de mais ou menos 100 mil anos-luz de casa. Você estaria vendo na parte de baixo o braço da galáxia, aquele montão de estrelas. E mais em cima, dentro daquele quadradinho, estaria o Sol. Só que o Sol é muito pequenininho, ainda não dá para ver. A gente teria que chegar mais perto um pouco. Então agora nós estaríamos a cerca de 10 mil anos-luz de casa. Você está vendo aquela nuvem de estrelas, esse negócio branco, naquela noite bem escura, que você olha no céu, você vê uma mancha branca, parece uma nuvem branca no céu. É isso aí que você está vendo. Só que a gente está vendo daqui de baixo. Tá? Então você veria esse montão, um monte de galáxias. Vamos chegar mais perto, de galáxias não, de estrelas. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a 1000 anos-luz de casa. Ali você veria cerca de 1 milhão de estrelas, que são as que estão próximas da gente. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a cerca de mais ou menos 10 anos-luz de casa. E você estaria vendo ali as 150 mil estrelas vizinhas nossas. Ainda não daria para ver o Sol, porque o Sol é muito pequenininho, a gente precisaria chegar mais perto um pouquinho ainda. Então nós vamos chegar mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 10 anos-luz de casa, daí daria para a gente ver as 33 estrelas vizinhas, que são essas maiores que vocês estão vendo aqui, tá? Então são 33 delas, mas se você olhar ali no centro, ainda não dá para ver o Sol, porque ele é muito pequenininho, tem que chegar mais perto um pouquinho ainda para a gente poder ver esse Sol pequenininho, que nós chamamos de Sol. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora sim, a 1 ano-luz de distância, você veria esse pontinho gigantescamente pequeno, que é esse negocinho ali no meio, chamado Sol. 1 ano-luz equivale a mais ou menos 10 trilhões de quilômetros. Então eu vou trocar de ano-luz para trilhões de quilômetros agora, tá? Então nós estaremos a 1 ano-luz de casa, que equivale a 10 trilhões de quilômetros. Então chega mais perto um pouquinho. Agora, a cerca de mais ou menos 100 bilhões, 1 trilhão de quilômetros de casa, a estrelinha mais visível na nossa frente seria o Sol. Você fala, agora sim, ele está aparecendo o Sol. É porque a gente está chegando mais perto dele. Então ele está brilhando um pouquinho mais. Se a gente chegar mais perto um pouquinho, a 100 bilhões de quilômetros de casa, você veria as órbitas dos planetas que ficam em volta do Sol. Só para você ter uma noção, chega mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 10 bilhões de quilômetros de casa. Deixa eu mostrar as órbitas, por onde passam os planetas. Nessa amarelinha aqui, fica girando o planeta Júpiter. Nesse aqui, Saturno. Nesse outro aqui, Urano. Nesse daqui, Netuno, e nesse branquinho aqui, o planeta anão Plutão. Só para vocês terem uma noção da distância, em 2006, nós estamos aqui bem pertinho do Sol, tá? Em 2006, a NASA lançou uma espaçonave, isso foi em janeiro de 2006, chamada New Horizons. Ela está viajando a 60 mil quilômetros por hora, e ela vai encontrar-se com o planeta Plutão, planeta anão Plutão, nesse cantinho, se tudo correr bem, em 2014. Viajando a 60 mil quilômetros por hora. Tá? Ela demoraria aproximadamente de 8 a 9 anos para chegar lá. Tem gente que fala assim, mas por que a NASA não manda uns astronautas para esses lugares? Se quiser eu te arrumo vaga. A gente não promete te trazer de volta, mas que a gente manda, a gente manda. Vai em frente, vamos ver o que acontece. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, 1 milhão de quilômetros de casa, você veria
a órbita do planeta Júpiter, que está aqui no cantinho, e as seguintes órbitas. Essa branquinha aqui é do planeta Mercúrio, depois do planeta Vênus, essa azulzinha aqui é do planeta Terra, e aqui é do planeta Marte. Então vamos chegar mais perto um pouquinho, só para a gente ver se a gente consegue achar o planeta Terra, porque está meio perdido em algum lugar por aí. Então agora nós estaríamos a mais ou menos 100 mil quilômetros de casa, e você estaria vendo ali aquela mancha azulzinha, ou seja, aquela linha azul, ali é por onde passa a Terra, em volta do Sol. Chega mais perto um pouquinho, agora está começando a ficar mais interessante. Nós temos a 10 milhões de quilômetros de casa, esse pontinho aqui no meio do nada é o planeta Terra. Esse aqui é onde nós moramos. Agora você deu para ter uma noção do tamanho do universo, né? Vamos continuar chegando mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a cerca de mais ou menos, por volta de 1 milhão de quilômetros de casa. Você estaria vendo a Terra lá no centro, que é azulzinha, já não é mais branca. Aquela elipse branca, aquele negócio, aquela linha branca em volta, eu coloquei ali só para você ter uma noção por onde passa a Lua. É que a Lua é meio pequenininha, se eu colocar só a elipse, não colocasse a elipse ali, você nem via a Lua. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora nós estaríamos a cerca de mais ou menos 100 mil quilômetros de casa. Você está vendo o planeta Terra. A 10 mil quilômetros de casa, daí sim você começa a ver bem o planeta Terra. Você está vendo aqui o Brasil, América do Sul, aqui do outro lado a África, lá embaixo o Polo Sul. E se a gente chegar mais perto um pouquinho, a mais ou menos 1.000 quilômetros de altitude, daria para ver até a região lá do estado de São Paulo, onde eu moro. Se a gente chegar mais perto um pouquinho, agora nós estaríamos a 100 quilômetros de altitude, daria para você ver o interior do estado de São Paulo. Deixa eu mostrar a cidade onde eu moro, porque vocês não sabem de onde eu moro. Então eu queria te mostrar no universo onde é que eu moro. Chegar mais perto um pouquinho. Agora 10 quilômetros de altitude, daria para você ver a cidade onde eu moro, que é a cidade de Limeira, que fica lá no estado de São Paulo. Se eu chegar mais perto um pouquinho agora, a 1 quilômetro de altitude, daria para ver a região central da cidade de Limeira. Se eu chegar mais perto um pouquinho, a 1 quilômetro, a 100 metros de altitude, daria para você ver até a praça principal da cidade. Se você chegar agora a 10 metros de altura, dá para ver até o topo das árvores que estão lá nessa praça no centro da cidade. E se você chegar a 1 metro, daria para você ver os galhos e as folhas. E se você chegar a 10 centímetros, você veria as folhas individualmente. E se você chegar a 1 centímetro, você conseguiria ver até os detalhes dessa folha. A 1 milímetro, você perceberia que a folha não é lisinha, mas ela está cheia de negocinhos pequenininhos. E se você chegar mais perto um pouquinho, a 1/10 de milímetro, você veria as células na superfície dessa folha. E se a gente chegar mais perto um pouquinho, daí você veria as células individualmente na superfície dessa folha. E a 1 milésimo de milímetro, você estaria vendo o núcleo de uma única célula. E a 1/10 de 1 milésimo de milímetro, você estaria vendo aquele negócio todo enroladinho lá dentro, que é o que nós chamamos de cromatina. E a 1/100º de 1 milésimo de milímetro, estaria vendo o DNA que fica guardado dentro de cada célulazinha, todo enroladinho lá dentro. E a 1 milionésimo de milímetro, você estaria vendo os bloquinhos dos nucleotídeos do DNA. E se você chegar mais perto um pouquinho, você vai perceber que esses bloquinhos dos nucleotídeos são formados por bolinhas, que são os átomos. Tá? Esse daqui especificamente é um átomo de carbono que está na pontinha de um dos nossos queridos bloquinhos dos nucleotídeos, lá, uns aminoácidozinhos. Então, chegar mais perto um pouquinho, você fala, ei, fomos para o espaço. Não, isso daí é a nuvem externa de elétrons de um único átomo de carbono. Chegar mais perto um pouquinho, isso aí são um angstrom praticamente. Agora, 1/100º de 1 milionésimo de milímetro, nós estaremos vendo a nuvem interna de elétrons de um único átomo de carbono. Sabe qual é o problema? O núcleo do átomo é tão pequenininho que ainda não dá para ser visto. A gente precisa chegar mais perto um pouquinho. Então, vamos chegar mais perto um pouquinho, já que a gente está diminuindo bastante. Agora nós estaríamos a mais ou menos 1 bilionésimo de milímetro. Você está vendo aquele pontinho lá do meio do nada? Esse daí é um átomo de carbono, o núcleo dele. Vamos chegar mais perto um pouquinho. Agora, a 1/10 de 1 milionésimo de milímetro, de 1 bilionésimo de milímetro, desculpe-me, você estaria vendo, parece uma bola de futebol. Só que a gente precisa chegar mais perto um pouquinho para ver o que é isso direito. Então, a 1/100º de 1 bilionésimo de milímetro, daí você estaria vendo aquilo que nós chamamos de prótons e nêutrons. Se a gente chegar mais perto um pouquinho, a 1 trilionésimo de milímetro, daria para ver a superfície de um único próton.
E se a gente chegar mais perto um pouquinho, a 1/10 de 1 trilionésimo de milímetro, daria para a gente ver até os quarks que estão lá dentro. Dá para chegar mais perto um pouquinho? Por enquanto não. Nós fomos até tão longe que deu para ir, tão perto que deu para ver. Tá? Posso fazer uma pergunta? Tudo isso daí surgiu espontaneamente e você acha que foi criado? Tem todas as características de ter sido criado. Tudo funciona muito certinho. Tudo. É espetacular como a coisa funciona. Eu até brinco com as pessoas, eu estava até comentando com o pastor, por exemplo, quando o Senhor Deus for criar novos céus e nova terra, adivinha quem vai estar sentado logo na primeira fila vendo Deus criar todas as coisas? Não vai ser você, não. É o pessoal da física, da matemática, da biologia, da química. Porque somos nós que estamos interessados em estudar essas coisas. Vocês estão interessados em assistir novela. Vai ficar todo mundo olhando lá, falando, nossa, o que será que vai passar naquele canal? Não vai passar nada naquele canal, porque Deus vai estar criando desse lado aqui. Eu fico brincando, mas tenho quase certeza que vai ser assim. De qualquer forma, eu espero estar numa das primeiras filas lá para ver o Senhor Deus criando todas as coisas. Quando nós tratamos, portanto, de tudo isso, dá para ter uma pequena ideia daquilo que a ciência estuda. Sabe o que eu acho fantástico com isso? Eu queria só dar mais algumas ideias para você poder parar e pensar um pouquinho. O fantástico a respeito de todas essas coisas é justamente para nós. Aquelas pessoas que são chamadas de seus filhos, os filhos de Deus. Muitas vezes nós cantamos que Deus é um Deus muito grande. Você tem noção de quão grande Ele é? Ah, não, Ele é grande. Ele é muito grande. Deixa eu ver se eu consigo te dar algumas ideias. Vamos procurar descobrir um pouquinho a respeito do universo, descobrir e conhecer um pouquinho a respeito dele. Eu mencionei para vocês que o universo ele é extremamente interessante, ele tem algumas fotos. Existem muitos gases superaquecidos no universo. Para onde você olhar, você vê esse tipo de coisa. A quantidade de estrelas que tem no universo é um absurdo. Agora dá uma olhadinha. Isso aqui é uma noite estrelada lá na cidade de São Paulo. Dá até dó. Porque quando eu vou para São Paulo falar para as pessoas, rapaz, o universo é muito bonito, tem muitas estrelas nos céus. Eu falo para eles, sabia que a Bíblia diz que Deus conta as estrelas? As pessoas falam, até eu. Olha só, tem umas 4. Tá bom. O pessoal de São Paulo, quando chega num lugar que tem muita estrela no céu, eles põem óculos de sol, entende? Porque eles não estão habituados a tudo isso. Agora, imagina que lá na cidade de São Paulo eu pudesse apagar todas as luzes. Imagina que eu pudesse apagar todas as luzes e tirar a poluição. Agora a coisa ficou um pouquinho mais interessante. Um pouco mais interessante. Então as pessoas olham para isso e falam, realmente, o céu é muito bonito. Mas isso não é o céu. Isso é o céu. A hora que você começa a olhar, independente da direção que você olha, você vê estrelas. Cada um desses pontinhos é uma estrela. Para qualquer lado que você olhar, você vê estrelas. A quantidade é um absurdo. Só para você ter uma ideia, a nossa galáxia, que é uma estrutura parecida com essa daí, só na nossa galáxia tem de 200 a 500 bilhões de estrelas. Isso é uma galáxia e a nossa galáxia não é grande. É um tamanho médio, mais ou menos. Para onde você olhar no universo, tem o quê? Galáxias. Nós olhamos nos lugares mais distantes do universo, nós vimos o quê? Galáxias. Para você ter uma ideia, imagina um dia de lua cheia como essa. Imagina eu dividindo o céu em quadradinhos daquele tamanho. Fazer o céu todinho quadriculado. Então ali dá para ter uma ideia do tamanho do quadradinho em relação ao tamanho da lua. O que você veria dentro de cada quadradinho desse? Galáxias. Toneladas delas. O difícil é que você pega uma região do espaço, você vê um montão de galáxias como essa, você pega um pedacinho só ali dentro e fala, o que será que tem ali dentro? A hora que você olha, tem um montão mais de galáxias lá dentro. Só para você ter uma noção, a quantidade de estrelas que existe no universo é 3 vezes maior que a quantidade de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta.
Daí você abre lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 25 e 26, Deus faz a seguinte pergunta: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. E por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer vem a faltar. Deixa eu dar um exercício bem simples para você fazer em família esse final de semana. Leve um pouquinho de areia abençoada aqui da igreja lá para sua casa, só um pouquinho, tá? É bem pouquinho. Chegando lá na sua casa, você coloca aquele pouquinho de areia em cima da mesa, leva bem pouquinho, tá? Daí sentem todos vocês e contem quantos grãozinhos de areia tem no pouquinho que você levou. Então, vocês vão contar todos os grãozinhos de areia. Depois que vocês contarem, separa direitinho, conta todos os grãozinhos de areia, daí dá nome para cada um deles. Isso aqui é o Zequinha, aqui é o outro Zequinha, isso aqui é mais aquele Zequinha. Dá nome para todos eles. Depois que você tiver dado nome para todos eles, mistura todo mundo. Daí faz o quê? Tenta descobrir quem é quem. Agora você está começando a ter uma leve noção de quem é o Senhor Deus. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que não se dobra à vontade humana. Quantas pessoas você precisaria colocar orando para que Deus mudasse de ideia? Tenta. A gente vai juntar a humanidade inteira. Tem certeza que você vai conseguir? Deixa eu dar alguma coisinha a mais para você pensar. Quando nós falamos a respeito desse Deus, aí eu falei só um pouquinho da grandeza dele, mas deixa eu dar algo um pouquinho maior que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender. Nós moramos no sistema solar. O sistema solar, ele é composto por 8 planetas, vários planetas anões. Então você tem aqui o Sol, aqui esse pontinho é Mercúrio, daí tem Vênus, a Terra, tem Marte, aqui tem Júpiter, ali fica Saturno, aqui fica Urano, ali Netuno, e lá no fim do mundo tem o planeta anão, Plutão e outro planetinha que a gente chama aquele lá de Quaoar. Só para você ter uma ideia, aqui ele está por tamanho, só para você ter uma noção, e aqui embaixo por distância, proporções. Então do Sol até esse planetinha anão chamado Quaoar, e eu escolhi aquele lá porque assim vocês aprendem um nome novo. É um planeta anão. E esse nome desse planeta é muito fácil de ser decorado. Por exemplo, pergunta para a pessoa do seu lado: qual ar que você respira? Agora você não esquece mais. É o qual ar. Então é muito, muito legal. Eu tentei usar isso em Portugal, mas não funcionou. Porque lá em Portugal eles não falam qual ar, eles falam qual ar. Daí não funcionou nada, não resolveu o problema. De qualquer forma, do Sol até esse planetinha anão, qual ar, são 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Tá? 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Quanto tempo será que gastaria para a gente ir do Sol até Quaoar? Bom, depende do quê? Se nós fôssemos, por exemplo, com uma nave espacial, tipo daquela que o George Lucas tem, que o Mr. Spock tem, todo aquele pessoal, está viajando à velocidade da luz, ou seja, velocidade da luz significa 300 mil quilômetros por segundo. Não por hora, é por segundo. Daria para você dar 6 voltas e meia em volta da Terra em 1 segundo. Daria para você ir daqui até a Disney, lá nos Estados Unidos, e voltar 75 vezes em 1 segundo. Sem ficar cansado. Nem ficar estressado pela viagem também, né? Mas uma espaçonave que viajasse a essa velocidade, nós não temos nenhuma espaçonave assim, tá? Mas que viajasse a 300 mil quilômetros por hora, demoraria 5 horas e 55 minutos para ir. Dá mais 5 horas e 55 minutos para voltar. 6 horas para ir, 6 horas para voltar. Mas nós não temos esse tipo de espaçonave. O que nós temos, quer dizer, tínhamos, que agora nem está funcionando mais, é o ônibus espacial. O ônibus espacial viajava 25 mil quilômetros por hora. A 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos para você ir e 29 anos para você voltar. Eu costumo brincar dizendo que seria a viagem da sua vida. Você já volta aposentado, com os netos, já volta pronto de lá para cá.
Agora você entendeu de uma forma um pouquinho mais clara por que a NASA não manda astronautas lá longe, né? Então tá bom. Então olha só, 25 mil quilômetros por hora, só para ter uma noção. Vamos pegar mais um. Se fosse possível ir com um avião supersônico tipo do Concorde, a 2.200 km por hora, o Concorde também não está mais voando, né? Mas um avião supersônico, rapaz, demoraria 332 anos para ir, 332 anos para voltar. Ou seja, ia chegar todo mundo fossilizado. Não ia ter nem graça ver o pessoal chegando lá. E se fosse com um avião convencional, a 800 km por hora? Pior ainda. Demoraria 913 anos para ir, 913 anos para voltar. Já pensou? Chegando lá 913 anos, quem que desceria do avião? Matusalém, Mestre Yoda, então esse pessoal ia descendo assim, muito obrigado, foi bom, ainda vai dar para viver mais uns 50 anos, mais ou menos. Ou seja, imagina se fosse possível ir de Fórmula 1 sem trocar pneu, sem parar nos boxes, sem precisar nada, e vai em frente. Demoraria mais ou menos 2.434 anos para percorrer essa distância sem parar. E se fosse com o seu carro, porque daí fica um pouquinho mais interessante, né? Com o seu carro seria bem legal, demoraria só 7.300 anos mais ou menos. Imagina seu filhinho sentado lá atrás. Pai, já chegou? Não, meu filho, falta mais 7.299 anos ainda. Por aí o caminho. Como a gente gosta de responder todo tipo de pergunta, de vez em quando o pessoal pergunta umas coisas estranhas, a gente procura responder. E para ir de jegue? Dá para ir de jegue também. Vai demorar 2.200.000 anos se ele não ficar aperreado. Daí ele chega lá, vai dar para ele. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, a estrelinha mais próxima do nosso Sol, ela está a 4,34 anos-luz. Isso significa 41 trilhões de quilômetros. Viajando-se de ônibus espacial a 25 mil quilômetros por hora, demoraria para nós, seres humanos, 18 mil anos para chegarmos na estrelinha mais próxima. A galáxia mais próxima, nossa, é a galáxia de Andrômeda. Ela está localizada a 2.540.000 anos-luz de distância da gente. Se nós tivéssemos uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 2.540.000 anos para nós chegarmos na beiradinha da galáxia. O universo visível, até onde os nossos telescópios já chegaram, deu 15 bilhões de anos-luz naquela direção, 15 bilhões de anos-luz nessa, 15 bilhões de anos-luz para lá, 15 bilhões de anos-luz para trás, 15 bilhões de anos-luz para cima, 15 bilhões de anos-luz para baixo. Ou seja, o universo, nós sabemos que ele é muito, muito, muito maior do que 30 bilhões de anos-luz de diâmetro. Quando Salomão construiu o templo, algo muito interessante aconteceu. Salomão estava impressionado com o tamanho de toda aquela construção, era muito grande. Deus chega para Salomão e fala: Salomão, ainda os céus dos céus não poderiam me conter. Não vai pensando que eu vou caber dentro dessa sua casinha que você construiu. Ela é muito pequenininha para eu morar. Os céus dos céus não podem me conter. Meus irmãos, para e pensa. Já imaginou nós chegando diante do Deus que criou todas essas coisas, dizendo para Ele: eu declaro, eu ordeno. Você tem noção com quem você está falando? Tem noção quem é o Senhor Deus? É que muitas vezes nós ficamos presos apenas às Escrituras. Isso é muito bom, dali nós entendemos quem é Deus. Mas quando nós estudamos um pouco da ciência, nós podemos ver um pouquinho da grandeza dele. Quando a Bíblia diz que Deus é grande, lá no livro de Isaías diz assim que Deus mediu os céus a palmos. Já imaginou o tamanho da palma da mão de Deus? E nós tratamos às vezes o Senhor Deus como se Ele fosse alguém assim, gente boa, Deus, sabe? É muito gente boa. É legal, é um cara muito legal. Rapaz, tem ideia quem é o Senhor? Ele nos chama de filhos.
E Ele quer que nós o tratemos como Pai, com toda a glória, com todo o resplendor, com toda a majestade, com todas essas características fabulosas que o Senhor Deus tem. E Ele quer ser honrado dessa maneira, porque Ele é Deus. Ele não é como eu e você, Ele é Deus. E quando nós estudamos a natureza, nós podemos perceber um pouquinho da grandeza, da glória desse Deus. Ciência é uma área fascinante. Eu digo às pessoas que a minha oportunidade de estudar e conhecer o universo, conhecer a respeito da vida, conhecer um pouquinho mais a respeito das obras das mãos de Deus, tem me ajudado a entender um pouco mais sobre quem é o Senhor Deus. Quando eu leio as Escrituras, lá no Salmo 8, verso 3, e diz assim, que coisa impressionante, quando eu paro e fico pensando, né, nas estrelas, na lua, que o Senhor criou, obras das suas mãos. Quem somos nós para que o Senhor se lembre da gente? Até parece que eu sou tão importante, né? Meus irmãos, dá uma olhadinha em tudo que o Senhor Deus criou. Eu fico impressionado que Deus me ouve, Deus ouve as minhas orações. É impressionante isso. Uma coisa é ver o tamanho desse Deus que criou todas essas coisas, ver a grandeza dele. E Deus sabe quem sou eu. Eu não sou apenas mais um no meio da multidão. Ele me chama pelo nome. Ele me conhece. E eu o conheço. Porque uma das grandes alegrias nessa vida, na área da ciência, não é apenas saber que o universo e a vida foram criados. Eu disse para vocês no começo, eu tenho amigos que são ateus. Eles acreditam que o universo e a vida foram criados. Só que eles não conhecem o Criador. Eu nessa vida tenho tido a oportunidade não somente de estudar as coisas criadas, mas também de conhecer um pouquinho o Criador. Eu queria terminar só deixando algo para vocês pensarem, que em todo lugar que eu vou, eu gosto de deixar o pessoal pensando. E pensar faz bem. Você lembra que Deus te deu um cérebro que é para ser usado. Ele não enferruja, pode usar. Ele não gasta também. O cérebro tem uma qualidade muito específica, muito legal, que quanto mais você usa, melhor ele fica. Deixa eu só dar algo para você pensar, além desse que eu vou dar para você pensar daqui a pouquinho. Esse daqui é mais fácil, o outro tico e o teco vão explodir. Mas esse daqui, pelo menos, eu acho que você vai conseguir entender. Eu tenho um pessoal que são amigos que trabalham na área de neurociência, estudam cérebro, esse tipo de coisa. E eles fazem umas experiências muito interessantes. Por exemplo, eles medem o cérebro funcionando, atividade cerebral. Então eles pegam, por exemplo, uma pessoa jogando xadrez, 2 pessoas jogando xadrez, colocam aqueles negocinhos aqui em volta, os caras estão jogando xadrez lá, a maquininha fica mostrando lá que o cérebro está funcionando a 1000 por hora. Daí você pega um pessoal lá, por exemplo, resolvendo um problema de física ou de matemática. Bom, dependendo do aluno está desse jeito, dependendo do aluno está assim, mas geralmente está tudo pulinho lá, está 1000 por hora. Daí você pega uma pessoa que está num diálogo, conversando, tentando entender o que o outro está comunicando, coisas desse jeito, você observa ali, você percebe atividade cerebral bem intensa. Daí você pega e vai lá no hospital, pega uma pessoa que está em coma. Presta atenção no que eu vou mostrar. Você pega uma pessoa assistindo televisão. É quase a mesma coisa. Você quer jogar sua vida fora, gaste tempo na frente daquela porcaria. Pode gastar todo o tempo do mundo lá. Assista bastante novela, bastante desenho animado, bastante, sei lá, tudo que você tiver da vida. Não estou dizendo que está errado assistir televisão, só estou dizendo o que acontece. A gente pega os nossos filhinhos com toda essa mente, essa capacidade legal que eles têm, o que a gente faz? Coloca lá para assistir televisão. Sabe por quê? Porque a gente não quer ter o trabalho de fazer o quê? É ou não é verdade? A minha família, uma das coisas que nós sempre fizemos foi leitura. Lá em casa tem livro em tudo quanto é lugar. O lugar onde você mais encontra livro é no banheiro. Porque quando você está no banheiro, a única coisa que você pode fazer é ler o livro, né? Você fica lá lendo o livro. A gente até falava, não pode ler o livro inteiro. Tem outros que talvez queiram usar o banheiro também. Então tem bastante livro lá em casa, em todos os lugares. Nossas filhas, eu tenho 3 filhas, eu e minha esposa líamos para elas, são 3 meninas, livros o tempo todo. Nós íamos lá para a biblioteca,
de sexta-feira para poder pegar livros, e a gente falava assim, ó, não pode levar mais do que 10. Cada um pode levar no máximo 10 livros. Ah, rapaz, isso não é justo. Não, eu falei, só 10 livros cada uma. Rapaz, vinha todo mundo com livro, um montão de livros, né? Porque tinham as duas que eram mais velhas, já sabiam ler, a menorzinha estava aprendendo a ler, ela tinha de 4 para 5 anos, estava ali começando a aprender a ler. Então as mais velhas falavam assim, ó, ô Sara, a gente leva esses livros, daí a gente lê para você, tá? Deu para perceber, sentiu o drama, né? Fazendo negócio ali já com ela. E faziam isso, era muito legal. Pegavam lá, levavam os livros. Outra coisa, não pode ler tudo no final de semana, tem que ler até sexta da outra semana, porque senão acaba rapidinho. Então o que elas faziam? Ficavam as 3 lá confabulando. Então elas levavam 30 livros para casa de uma vez, daí elas trocavam entre elas os livros, para ter livro suficiente, porque senão lia tudo no final de semana. Você fala, que isso, meu filho não faz. Ué, por que você não ensinou a fazer isso? O que você está fazendo com a vida do teu filho? Ensine-o a ler. Ah, mas meu filho não gosta de ler. Se chegou com 10 anos, 11 anos, você nunca leu para ele, ele provavelmente vai gostar de ler mesmo. Lá em casa eu pegava, por exemplo, aquelas Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, tem os 7 livros, cada um, fantástico. Então a gente pegava e lia para as meninas antes, quando elas estavam crescendo, sendo alfabetizadas. Falava, ó, um dia vocês vão poder ler para o papai e para a mamãe. Já pensou que legal, em vez do papai estar lendo para você, você lendo o livro para o papai. Elas não viam a hora de aprender a ler. Tanto é que elas começaram a aprender a ler, já chegavam, pai, eu já sei ler, viu? Quer ver, ó? Crônicas. Muito bem, minha filha, crônicas. Leia o suficiente por hoje. Não, pai, vão ler mais. Então vão ler mais, leia a página inteira. Entende? Já tinha até C.S. Lewis. Elas foram aprendendo. Chegou a hora que elas aprenderam a ler e já tinham um certo domínio. A gente sentava e elas liam com vontade. Eu não preciso pedir para as minhas filhas lerem a Bíblia. Elas gostam de ler. Elas têm prazer na leitura. Agora, teu filho e tua filha nunca leram, de repente você acha que do nada ele vai começar a ler. Dá uns cascudos nele, leia aí, moleque. Não é assim que funciona a coisa. Mas é muito legal você ler. Você começa a ler, por exemplo, lá em casa, o dia mais legal que tem é sábado quando está chovendo. Não tem nada para fazer, né? Você fica o dia inteiro em casa, principalmente se tiver um friozinho assim. Nossa, as meninas pegavam aqueles livros desse tamanho, assim, 1000 e poucas páginas. Começava de manhã cedo, à tarde já tinha terminado. Não, mas não dá para ler tão rápido. Claro que dá, é só aprender a ler. As pessoas que não sabem ler, leem com a boca. Você pode ver que a pessoa está lendo assim, ó. A gente lê com o cérebro, não com a boca. Com a boca você lê para outras pessoas ouvirem. Você não precisa ler para você se ouvir. Leia rapidinho. Mas isso é prática, é treino. Então a ideia é leiam. Daí vai o Tico e o Teco agora. Vamos ver o que acontece aí. Prontos para pensar? Quando nós estudamos o universo, nós temos percebido algo muito interessante. Existe algo chamado no universo de supernovas. Estrelas, de vez em quando, elas morrem. Nós não temos visto nenhuma estrela nascendo, mas temos visto muitas e muitas estrelas morrendo. Quando elas morrem, elas são chamadas de supernova. Por quê? O termo é muito antigo, porque as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. De repente, eles olhavam no céu, ali não tem estrelinha, de repente, tem uma estrelinha lá brilhando. Olha, nasceu uma estrela. Agora, estudando, nós sabemos que não é o nascimento de uma estrela, é a morte da estrela. É daquele último suspiro, aquele brilho de luz, daí ela apaga de uma vez para sempre. E é muito interessante, porque, por exemplo, isso daí é uma das o que sobrou de uma delas, lá no ano de 1006, tá? Os egípcios notaram essa explosão. A estrelinha está ali no meio, praticamente você não consegue ver mais, porque ela já apagou. Isso aqui é a matéria da estrelinha. Explodiu, é o que sobrou dela. Uma outra que foi descoberta pelos chineses, os chineses presenciaram, foi lá por volta do ano 1054, desculpe. Isso é o que sobrou dela. Tem uma outra que nós vimos há pouco tempo atrás, em 2004, é aquela que está marcada lá em cima. Foi uma estrelinha que explodiu. O ano passado, estudando galáxias, nós vimos aquela ali no cantinho também. Antes não estava lá, depois vimos a estrelinha, ela explodiu.
Então nós temos visto muitas coisas morrendo aí no universo. Vou contar de uma e ver se você consegue entender o raciocínio, e daí a coisa vai ficar bem interessante. Por exemplo, se eu ligar agora para o meu amigo lá no Japão, perguntar para ele, e aí, como é que está o dia? Ah, está um dia bonito, todo ensolarado, não tem nenhuma nuvenzinha no céu, está um calorzinho gostoso. Ah, que legal. E o sol está brilhando? Ah, acabei de falar. Está um dia totalmente ensolarado. Eu perguntei para você se o sol está brilhando. Eu falei, acabei de falar para você, está todo ensolarado, o que você acha? Eu falei, não, eu estou perguntando para você se o sol está brilhando. Eu falei, mas que pergunta mais boba. Não, não é boba. O que você acha que o meu amigo deveria me responder? O sol está brilhando? Dia sem nenhuma nuvem no céu. O sol está brilhando? Não. O sol estava brilhando. Fala, estava? Por quê? Porque a luz que está chegando aqui agora saiu lá do sol há 8 minutos e 20 segundos atrás. E se o sol explodiu? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Ah, mas então, quando nós olhamos as estrelas, nós não estamos vendo como elas são hoje. Nós estamos vendo como elas foram. Porque demora um tempinho para a luz chegar até aqui. Essa daqui é uma estrelinha muito interessante. Ela é chamada de Sandulik. É uma estrelinha que, se você olhar, ela é pequenininha, está ali naquele cantinho. Se você olhar aqui embaixo, você está vendo um brilho bem grande. Foi quando ela explodiu. Em 1969, nós tiramos uma foto dela, que é essa foto que vocês estão vendo aqui, dá para perceber, tá? Ela não tinha explodido lá, quer dizer, a luz da explosão não tinha chegado. Ela era uma supergigante azul, por isso que eu disse que o Sol é bem pequenininho, Sol comparado com essa daí, coitadinho, o Sol é gandula. Então era gigantesca. Então nós vimos literalmente ali a estrela, em 1987, uma foto tirada da explosão da estrela. Para você ter uma noção, essa estrelinha aí, ali você está vendo um pequeno filminho, foram tiradas fotos ao longo do tempo, só para ver o que foi acontecendo. Tá? Você começa praticamente lá em 96 e vem até 2007, 2008, 2009, para ter uma ideia do que foi acontecendo todo ano. Aí entra uma coisa muito interessante, que é o pontinho que eu quero ver o seu tico e o teco funcionando. Olha que legal. Tiramos a foto em 1969. Sandulik que estava ali. Em 1987, pum, a estrelinha explodiu. Não, a estrela não explodiu em 1987. A luz da estrela chegou, a luz da explosão da estrela, chegou aqui na Terra em 1987. Sabe o que é ruim na história? É que lá em 1969, quando nós tiramos a foto da Sandulik ali, ela já tinha explodido. Peraí, ela já tinha explodido? É. Então nós tiramos a foto de uma estrela que não existia? Sim. Mas como é que dá para tirar uma foto de uma estrela que não existia? É que a luz da explosão não tinha chegado aqui. A gente achava que ela estava lá, mas ela já não estava mais lá. Já tinha morrido. Aí vai a perguntinha para o seu tico e o teco poderem parar e pensar um pouquinho. Que é uma pergunta muito interessante que os cientistas têm feito atualmente. A pergunta é a seguinte: será que o universo ainda existe? Essa é uma pergunta muito interessante. Qual a resposta de qualquer cientista? Nós não sabemos. O universo inteirinho, todas aquelas galáxias que eu mostrei para vocês, todas aquelas coisas que nós fotografamos, talvez nada disso exista mais. Só falta a luz da explosão chegar aqui. E a hora que chegar, você tem duas possibilidades. Qual? Céu ou inferno. Não tem outra. É bem simples a coisa. É muito simples. Eu gostaria de deixar você com esses pensamentos não mórbidos, tá? Mas pensamentos para você refletir sobre o quanto que a ciência nos chama para um contexto de realidade, de entender a realidade das coisas.
Ah, as estrelinhas, quais? Precisamos aprender a ver a realidade como ela é. Trouxe um pouquinho de material, os que quiserem, lá atrás tem uma mesinha, tem alguns livros, eu não tive condição de trazer muitos, e aquele que eu mencionei, o Como Tudo Começou, ele está no finalzinho da 4ª reedição, da 4ª reimpressão dele, e você consegue direto pela editora, eu não consegui trazer. Mas tem um que eu lancei em dezembro do ano passado, chamado Gênesis 1 e 2, tratando apenas dos 2 primeiros capítulos da Bíblia, portanto é o criacionismo bíblico que é tratado ali, tratando justamente dessa questão de Gênesis 1 e 2 do ponto de vista de um cientista, do ponto de vista de um físico, não do ponto de vista de um teólogo, mas do ponto de vista de um físico. O que a Bíblia fala, será que daquilo lá dá para acreditar mesmo ou não? Eu trouxe também um livrete pequeno, mais facilzinho de ler, são umas 60 e poucas páginas, pequenininho, letra grande, bastante espaço do lado, do jeito que a gente gosta, tá? Para ser bem fácil, bem agradável de ler. E nesse livrete, A Igreja e o Criacionismo, eu trato especificamente das diferenças entre o criacionismo científico, o religioso e o bíblico. Só um pouquinho para você poder parar e pensar. Vamos orar, daí eu queria passar a palavra ao pastor. Você pode ficar sentado onde você está mesmo. Vamos buscar mais uma vez o nosso Deus. Nosso querido Deus, nós somos tão gratos a Ti, porque a capacidade de raciocinar, de pensar, foi um presente do Senhor dado a todos nós, seres humanos. Nós Te bendizemos porque nós somos também obras das Tuas mãos. O Senhor nos trouxe à existência. O Senhor nos deu essas capacidades que acabamos de mencionar. E o Senhor é aquele que não somente fez todas essas coisas, mas também de uma forma tão maravilhosa, tão espantosa, veio e se revelou a nós, para que nós o conhecêssemos. Para que não fosse um conhecimento teórico, falando de um Deus que talvez exista em algum lugar, fazendo talvez alguma coisa. Não, é um Deus que nós podemos conhecer pessoalmente, saber quem é, saber o que pensa, termos comunhão, conversarmos, falarmos das nossas alegrias, das nossas frustrações e saber que esse Deus pode inclusive ser chamado de Pai, como o Senhor na verdade tem sido para nós, Pai. Somos gratos a Ti porque todas essas coisas foram possíveis porque o Senhor as tornou possíveis. Porque não dependeu da nossa vontade nem da nossa disposição de sairmos como uns doidos aqui pelo planeta tentando descobrir a Deus, mas foi o Deus Criador de todas as coisas que veio ao nosso encontro. E por isso nós queremos uma vez mais Te bendizer. Queremos Te agradecer por esse tempo que passamos juntos. Pedimos para que essas coisas que vimos não sejam apenas imagens, mas que elas possam ser transformadas em pensamentos que irão glorificar e exaltar o Teu nome e a Tua pessoa, a fim de que o Senhor, na verdade, possa ser ainda mais conhecido pelo Teu povo e anunciado de uma forma ainda mais consistente e coerente para aqueles que ainda não Te conhecem. Mais uma vez, recebe nossa gratidão e nosso louvor, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e nós Te bendizemos por isso, e fazemos assim, orando dessa maneira, humildemente, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Professor, vamos orar pela sua vida, porque aqui na primeira igreja nós temos o costume de abençoarmos aqueles que nos abençoam. Quantos aqui foram abençoados nessa noite? Levantem suas mãos. Vamos mais uma vez orar por este servo tão precioso. Pai, tudo aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, usando o Teu servo, que o Senhor possa retribuí-lo segundo a Tua vontade. Tu conheces, meu Senhor, as necessidades, os sonhos, os projetos que o Teu servo tem. Mas como nós conversamos hoje, quando estávamos almoçando, que apenas os Teus projetos não se frustram, porque na verdade Tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E o Senhor também teve a brilhante ideia de criar pessoas como o pastor,
como o professor Adalto Lourenço, Pai. Que o Senhor a cada dia ilumine esta mente, porque na verdade tudo aquilo que foi falado foi o Teu Espírito por meio do Teu servo. Permita que esta igreja, Pai, chamada Primeira Igreja Batista em Teixeira de Freitas, ela entenda que todas as coisas realmente pertencem ao Senhor. Por isso que há um hino que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que possamos cantar esta canção agora com o nosso coração rendido aos Teus pés.